Olá, caros amigos, bom dia! Cá estou eu para mais uma análise de outro herói que acabou de ser lançado no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar do novo herói de Valhalla, ou seja, do herói da segunda temporada que está a decorrer neste preciso momento e que está disponível para vocês convocarem no respectivo portal, assim tenham a sorte de conseguir. Então, de nome Tisífone, cá está este herói. Antes de mais, um apontamentozinho histórico. Quem foi Tisífone na mitologia? Tisífone vem da mitologia grega. Era uma das três Eríneas. É vingadora dos assassinatos, patricídio, fraticídio e homicídio. Pois é, a Erínia que açoita os culpados e os enlouquece-os até à morte. Pronto, aqui há duas versões da origem deste herói, ou seja, das Eríneas. A mais popular diz que as irmãs surgiram a partir das gotas de sangue de Urano, quando foi castrado por Cronos. A outra versão atribui a Eríneas como filhas de Hades e Persófone, colocando-as também num papel de punição dentro do próprio Tártaro, versão atributiva à Divina Comédia. Como vocês sabem, a Divina Comédia foi escrita por Dante. Pois é, vamos então falar aqui deste herói que está disponível, da Tisífone. Como vocês estão aqui a verificar, é de elemento natureza, cor verde, castigador do assassinato. Portanto, como eu vos estava aqui a dizer, ela castiga as três formas de assassinato, ou seja, o fraticídio, o homicídio e o patricídio. Então vamos lá falar aqui deste herói, como vocês estão aqui a ver, graficamente muito bem conseguida, sem dúvida. De poder, possui 829 de poder elevado, aí na linha dos heróis com poder mais elevado. É claro que é sem absolutamente emblema nenhum, depois com a emblemagem este poder irá ser aumentado. Ele é da classe Patrulheiros, Perseguidor Sombrio, subclasse número 1. Possui aqui uma habilidadezinha que chama-se Perseguição das Eríneas. É aquilo que eu vos estive a explicar das tais irmãs. A perseguição das Eríneas, quando um inimigo é morto por dano verdadeiro, causado por um demónio da vingança, coloca um demónio disciplinar no inimigo aleatório. Portanto, quando algum inimigo for morto por um dano verdadeiro causado por um demónio da vingança, ele irá colocar um demónio disciplinar no inimigo aleatório. Vamos ver aqui o seu poder de ataque. Possui 789 de ataque, um ataque alto, 759 de defesa, uma defesa média, 1381 de saúde. Portanto, o seu ataque mais forte que a sua defesa, o que atribui a ele um carácter ofensivo, um herói vocacionado para o ataque. Vamos ver a sua habilidade especial, que é sempre o mais importante. Chama-se Veredito da Fúria, é de carregamento de maná rápido e o que é que faz? Causa 120% de dano ao alvo e dano menor aos inimigos próximos. Neste caso, ela atinge 3 alvos em simultâneo, sendo aquele que nós selecionarmos tem o dano maior de 420%. Os que estão ao lado irão ter um dano, mas um pouquinho menor. Coloca um demónio da vingança no alvo, nos inimigos próximos. É aquilo que eu vos estive aqui a falar aqui desta habilidadezinha. Portanto, ela irá colocar um demónio da vingança no alvo e nos inimigos próximos. É claro que depois, se esse demónio da vingança causar um inimigo morto por esse dano do demónio da vingança, ela coloca um demónio disciplinar, ou seja, coloca outro tipo de demónio no inimigo aleatório. Portanto, atenção que ela coloca aqui uns demónios da vingança, mas se este demónio da vingança matar com o seu ataque o inimigo, né, onde ele está alocado, irá surgir outro tipo de demónio, que será o demónio disciplinar num inimigo aleatório. Depois diz assim, os demónios da vingança absorvem cura. Quando absorverem cura igual a 35% do HP máximo do lançador, eles irão desaparecer. Portanto, eles irão absorver a cura. E quando eles atingirem o máximo de cura igual a 35% do máximo do inimigo, ou seja, do máximo de vida do inimigo, eles irão desaparecer. E enquanto o demónio da vingança estiver ativo, o seu dono receberá mais 20% de ataque cada vez que lançar uma habilidade especial. Portanto, cada vez que, enquanto um demónio da vingança estiver lá ativo,
aqui o seu lançador, que é ele, a Tizifone, irá ter um aumento de menos 20%, aliás, é menos 20%, exatamente, tem aqui um númerozinho muito pequenino, ou seja, tem menos 20% de ataque cada vez que lançar a habilidade especial. Portanto, é redução de ataque, neste caso, ou seja, tem menos 20% de ataque cada vez que a Tizifone atacar o inimigo, sempre que estiver um demónio da vingança estiver ativo. Portanto, tem uma reduçãozinha de 20% na sua habilidade especial. O dono receberá 400% de dano verdadeiro, ou seja, o dono lá do herói, aquele que estiver lá no outro lado, irá receber 400 pontos de dano verdadeiro. Os inimigos que recebem dano reduzem a sua resistência à natureza em 60% por 3 turnos, ou seja, está aqui também um redutor elemental, ou seja, um redutor que só serve para inimigos neste caso à natureza, ou seja, para as pedras verdes darem muito mais dano em 60%, o que é bastante forte este redutor elemental, que já estou aqui a verificar que será um herói excelente para titãs, especialmente para titãs azuis. Portanto, se vocês tiverem um titã azul, vocês vão com uma equipa verde, não é? E neste caso a Tizifone será ótima para atacar titãs, porque tem aqui uma redução de 60% para os verdes, ou seja, depois os verdes irão causar mais danos, quer sejam os heróis verdes, quer sejam as pedras, irão causar muito mais dano, porque irá ter uma redução de 60% da sua defesa por 3 turnos. Portanto, estamos aqui perante um herói vocacionado para o ataque, um herói especialmente concebido para o ataque. Neste caso, como é um herói para o ataque, nós vamos emblemar na parte atacante, ou seja, reforçar ainda mais o seu ataque para que ele ainda consiga dar mais dano. Portanto, será aqui o reforço no ataque, na grelha de talentos apanharem todas as espadas que vocês conseguirem, portanto, aumentar aqui o seu ataque para que seja ainda mais forte, porque ele já tem um ataque bastante forte. Quanto à colocação na equipa, este herói, neste caso, deve ser colocado à esquerda, especialmente se existirem mais verdes na equipa, para que depois já possam usufruir da sua baixa defesa para a natureza. Portanto, se vocês atacarem o titã, deve ser colocado na vossa esquerda da vossa equipa, para que depois já usufruam depois da baixa de defesa aqui da Tizifone. Portanto, não esquecer, emblemagem parte atacante, colocação na equipa, na parte esquerda da vossa equipa, pode ser no canto esquerdo, como pode ser ao lado do central, mas de preferência no canto esquerdo da vossa equipa. Como eu estava aqui a dizer, é um excelente herói para o ataque, tem a sua grande virtude no ataque, ou colocar então estes demónios da vingança que irão absorver cura, irão fazer aqui umas habilidadezinhas muito engraçadas nos adversários. Portanto, estamos perante um excelente herói, que vocês, se conseguirem, irão gostar bastante, porque irá ser-vos muito útil para defrontar outras equipas. E como eu vos disse, um excelente herói para defrontar titãs. Porquê? Titãs, no caso, os titãs azuis. Porquê? Porque ele é um redutor elemental, que pode ser associado a um redutor geral. Como vocês sabem, existe o redutor geral, é aquele que baixa a defesa para qualquer cor. O caso do redutor elemental é só para uma determinada cor. Neste caso, ele é redutor elemental porque só baixa para natureza, ou seja, só baixa para os verdes. Portanto, como vocês estão aqui a verificar, podem consociar um redutor elemental com um redutor geral e, claro, que irão provocar muito dano no titã, se assim conseguirem, porque pode ser acumulado, ou seja, acumula o geral com o elemental, não se elimina um ou outro. Portanto, tenham sempre atenção neste pequeno pormenor nos titãs, porque eu já tenho aí vídeos a explicar como se deve montar uma equipa para titãs. Deve-se obedecer sempre este princípio, que é um herói que aumenta o ataque, um herói que baixa a defesa geral, um herói que baixa a defesa elemental e depois 2 heróis que deem bastante dano. Claro que, porquê? Para que
tudo em consociação, um com o aumento de ataque e os outros com baixar a defesa, o Titã fique mais fraco e nós consigamos assim dar bastante dano no Titã. Portanto, nunca esqueças, pequeno pormenor, este herói é um redutor elemental que só baixa a defesa para os heróis verdes. Portanto, só para os heróis verdes é que ele faz efeito. Portanto, está aqui um excelente herói, espero que o consigam. Da minha parte, está aqui analisado. Se houver alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu terei todo o gosto em vos explicar e de outra forma, ao melhor que sei que possa. Portanto, desejo-vos a todos boa sorte nas convocações, que consigam este ou outros heróis que vocês desejem. A todos despeçam com a amizade, um grande abraço aqui da parte do boss, até uma próxima, se Deus quiser.